Então, bom dia a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje, com a mensagem da campanha, da jornada de libertação, vamos falar sobre libertos da avareza. Liberto da avareza. Será que somos avarentos? Eu quero ler o texto bíblico de Hebreus 13:5, que fala: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Uma mensagem bem clara, né? Então, conosco está o nosso querido irmão, Evanderson Luca, da AMAP. Com ele a palavra. Seja bem-vindo, Luca. Amém, muito obrigado. E mais uma vez, bom dia, irmãos, as irmãs que aqui estão. E nós vamos refletir então, sobre esse tema anunciado, libertos da avareza. E, de fato, a avareza, né, ou conforme veremos aqui logo mais sobre o significado dessa palavra, esse amor, né, esse apego excessivo ao dinheiro, nós percebemos que, de fato, tem sido uma arma, né, um instrumento usado aí pelo inimigo para uma armadilha, né, para pegar muitos do povo de Deus. Muitas pessoas vivem, de fato, escravas, né? Aqui a série Libertação. Muitas pessoas vivem escravas pelo amor, pelo apego excessivo ao dinheiro e têm sido impedidas, assim, de serem maiores colaboradoras, né, com a causa de Deus, ou têm sido impedidas de auxiliarem o seu próximo. Então, nós vamos ver um pouco sobre como a palavra de Deus aborda essa questão, qual o conselho do Senhor, né? E falando um pouco sobre o significado dessa palavra, desse termo, avareza, nós vemos no dicionário que é a qualidade ou característica de quem é avarento e de quem tem apego excessivo ao dinheiro ou às riquezas. E também pode ser classificada como a falta de generosidade, a mesquinharia e a mesquinhez. Tudo isso está envolvido no conceito da avareza. O texto que a irmã Alexandra leu, Hebreus capítulo 13, verso 5, gostaria apenas de fazer menção aqui novamente, diz assim, né? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Nós vemos que é interessante, quando analisamos esse conselho do apóstolo, porque aquele que é avarento, ele nunca está contente com o que tem. Ele sempre está buscando mais, querendo mais e vivendo em função de obter mais. E é uma pessoa que começa, normalmente, nós percebemos que começa a ter ali ansiedade, uma pessoa inquieta, uma pessoa até perturbada, né? Porque ela não é contente. Quando eu digo contente, não quer dizer que nós devemos ficar agora de braços cruzados, parados, mas devemos trabalhar, claro, todos têm suas necessidades, todos têm suas, enfim, nossas necessidades de subsistência, né? Mas nós devemos ser sempre gratos e contentes por aquilo que já conquistamos. E caso Deus nos permita, vamos conquistando mais, mas sempre colocando em primeiro lugar a Deus e a sua causa, né? E o amor ao próximo. Mas aquele que é avarento, ele nunca está contente, ele sempre quer mais, ele não é grato normalmente por aquilo que ele já tem, então ele vive inquieto. E ele não confia no poder de Deus, né? Aqui no final do texto diz, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Uma pessoa que é avarenta, que tem esse apego excessivo às coisas materiais, ele não acredita no poder de Deus de manter, de subsistir, ele sempre acha, tem aquele medo, né, de passar necessidade, de que vai faltar algo para ele. Então, nós percebemos que, de fato, é um mal que tem atingido muitas pessoas, né? Então, o avarento, algumas características eu trouxe aqui daquela pessoa que é avarenta, né? Para nós entendermos um pouco mais sobre esse mal. Aqui diz que o apego, como dissemos, né, excessivo e exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. O avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. E a avareza faz com que o dinheiro ocupe no coração o lugar que deveria ser somente de Deus. Nós percebemos que o recurso material se torna um ídolo, se torna um Deus para aquela pessoa, onde ela é pautada, né? A vida dessa pessoa é pautada e moldada pelo lucro, né? Pelo desejo de lucro, pelo desejo de acumular, pelo desejo de ganhar e de obter sempre mais.
Então, o amor exagerado aos bens materiais fecha o coração às coisas de Deus. Deus já não é mais buscado como prioridade, né? Aquela regrinha de Mateus 6,33 não é colocada mais em prática. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é interessante quando vamos para a Bíblia, para o Evangelho de Mateus, capítulo 19, um relato bem conhecido. Nós encontramos ali aquela experiência de Cristo, né, com o jovem rico, um jovem, colocando nos nossos termos atuais, né, um jovem que era da igreja, um jovem que cumpria ali a lei, a risca, né, teoria da lei, pelo menos, mas na hora de exercer a prática da lei, né, o amor ao próximo, quando Jesus fez o teste com ele, a palavra de Deus que diz que ele olhou, por um lado, né, a proposta de vida de Jesus, a proposta de vida do cristianismo, que é uma proposta de renúncia, de desapego aos bens materiais, de ajuda ao próximo, e, por outro lado, ele olhou tudo aquilo que ele possuía, tudo que ele tinha, e ficou, né, com essa segunda opção, achando que nos bens materiais ele encontraria toda a segurança da vida e a verdadeira felicidade. Infelizmente, tem sido a experiência de muitos, né? Tem sido a experiência de muitos, e muitos têm sido verdadeiros escravos do ganho, do amor ao lucro e do dinheiro. E especialmente no contexto capitalista onde vivemos, né? O planeta praticamente todo vive nesse regime, é um regime que busca sempre mais e acumular. E no Evangelho ainda de Mateus, né, Jesus fala muito ao nosso coração sobre como vencermos, como sermos libertos da avareza desse mal tão grande. Existe aquele conselho bastante conhecido, né? Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça corrói e onde os ladrões roubam. E, de fato, nós percebemos muitas vezes e vemos na experiência de muitos que têm colocado ali toda a sua esperança, né, toda a sua segurança no recurso material, que são desapontados, são decepcionados. Aqui nesse mundo, nós não temos segurança, né? Abaixo de, só tirando Cristo, né, a segurança de Cristo, da vida eterna, mas tirando isso, nós não temos segurança de mais nada, né? Tudo pode acontecer aqui nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. Então, aquele que busca sempre o acúmulo de mais e a busca pelo ganho excessivo e somente pelo ganho, ele não pode encontrar segurança nisso, porque de um dia para o outro ele pode perder, algo pode acontecer, a economia do país pode virar, o ladrão pode roubar, pode destruir. São pessoas que colocam sua segurança nisso e muitas vezes são desapontadas, né? Daí vem outros males, né? Muitos outros males. E ainda no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus alertou nesses ouvintes ali contra o pecado da avareza, quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Ou a mamon, conforme outras versões. Então, desde os dias de Cristo, ele já alertava para isso. É um mal muito antigo, né? Não é um mal recente, não é de agora. Desde os dias da antiguidade, os homens, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano, falando de forma geral, já vivia em busca do ganho e do lucro em primeiro lugar, né? Como a prioridade ali em suas vidas. E realmente nós percebemos que alguém que coloca isso em primeiro lugar, ele não vai ter disposição, não vai ter ali o coração aberto para cooperar com Deus, para servir a Deus em primeiro lugar. É importante ressaltar, como eu falei agora há pouco, que o dinheiro ele faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, ele é um item importante sim, todas as famílias têm suas necessidades, porém o problema ou a dificuldade está na ordem de prioridade, né? Como tratamos o dinheiro? Se ele for o primeiro lugar em nossas vidas, então, de fato, nós estamos caindo aí no pecado da avareza, né? Inclusive, aí nessa lista, nessa famosa que existe dos 7 pecados capitais, a avareza está incluída. Então, a avareza gera a ganância e o desejo de acúmulo, pois para o avarento nada é mais importante do que seus bens materiais. E no desejo de conquistar cada vez mais bens materiais, o avarento se esquece que o maior valor é a vida
a vida eterna em Cristo Jesus. Assim, a avareza faz com que se ame mais as coisas do que as pessoas. Essa é uma outra característica negativa do avarento, que é muito notável, né? Valorizar mais coisas, objetos, bens do que as próprias pessoas. Muitas vezes a pessoa que é avarenta, ela consegue cada vez mais em sacrifício aí das relações familiares, das relações de amizade. Então passa por cima de tudo em vista do ganho. Em vista do ganho, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Normalmente é assim que ocorre na vida do avarento. Então, para se vencer o pecado da avareza, né, existem alguns segredos, né? O nosso Pai Celestial ele deixou alguns segredos aí. Deus nos motiva a viver a generosidade, a partilha do que temos, não só do que temos, mas do que temos e do que somos, em benefício, né, em prol do nosso próximo. Assim, nós entendemos que os recursos devem estar a serviço de nós. Muitas vezes essa relação é invertida, né? Ou seja, o que ocorre? Os recursos materiais devem estar ao nosso serviço, sob o nosso controle, para que usemos para a honra e glória de Deus, né? Tanto no avanço da obra de Deus, quanto no nosso filho ao próximo, e também para a nossa subsistência. Mas o que percebemos muitas vezes é que ocorre o contrário. As pessoas vivem em prol do ganho, né? Em prol dos recursos, e não o contrário. Os bens, eles devem ser considerados como um meio, né? Eles são um meio para alcançar um fim. Que fim é esse? A glória de Deus, o avanço da obra de Deus, o auxílio ao nosso próximo, aquele que passa por necessidade, e a nossa subsistência, enfim, suprir as nossas necessidades. Então, essas são as finalidades, e o dinheiro é um meio para se chegar a essa finalidade. Porém, na vida do avarento, o dinheiro ele é um fim em si mesmo, né? Ele não é um meio, ele é um fim, ele é o importante. Então, vale tudo para se ganhar mais, né? Para ter mais lucro. E não é assim que deve ser na vida do cristão. Lá no livro inspirado, né, da Serva do Senhor, de Ellen White, Conselhos sobre Mordomia, nós encontramos informações ali preciosas, né? Conselhos preciosos com relação ao uso do dinheiro, com relação ao exercício, né, da generosidade, para vencermos esse mal tão grande da avareza, né? No capítulo 45, é um capítulo que tem como título Apego às Riquezas, nós lemos o seguinte: não deve o povo de Deus, que tem sido abençoado com grande luz quanto à verdade para este tempo, esquecer-se de que deve estar aguardando a vinda de seu Senhor nas nuvens do céu, e por ela vigiando. Não se esqueçam de que se devem despojar das obras das trevas e envergar a armadura da luz. Nenhum homem exalte seus ídolos de ouro, prata ou terras e dedique o serviço de seu coração a este mundo e a seus interesses. Então, vejam bem, se houve um tempo, a avareza sempre foi um mal, né? Conforme vimos aqui, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano sempre, muitos, né, infelizmente, sempre trabalharam colocando o dinheiro em primeiro lugar. Mas nos nossos dias, isso é ainda mais grave devido à proximidade que estamos do tão aguardado evento, que é a segunda vinda de Cristo. Então, de fato, ainda mais no nosso tempo, nós devemos estar atentos quanto à ordem de prioridade que colocamos em nossa vida, né? O dinheiro, a causa de Deus, enfim. E muitos, de fato, têm colocado como ídolos, né, em sua vida, os bens materiais. A ideia, continua o texto, né, de acumular recursos materiais pelo ganho moderado do trabalho e da economia é uma ideia que por muitos é desprezada, como não sendo mais adaptável a esta época de progresso. Então, vejam bem, aquela pessoa que trabalha, né, ou busca o dinheiro de forma moderada, de forma equilibrada, muitas vezes ela é ridicularizada. Porque, como eu falei, de acordo com o regime que vivemos, nesse regime capitalista, sempre em busca do ganho, então você tem que trabalhar cada vez mais e sacrificar muitas vezes, como eu falei, os relacionamentos, a própria saúde, sempre em busca de mais ganho, né? Então, alguém que trabalha de forma moderada, alguém que trata o dinheiro de forma equilibrada, às vezes isso é desprezado, porque o que vale hoje é juntar cada vez mais. O desejo
de se empenhar em especulação, em comprar lotes na cidade, no campo, ou qualquer coisa que prometa ganhos repentinos e exorbitantes, tem atingido o febril calor. Olha que não é de hoje, né? Hoje nós vemos que está uma moda muito grande aí, infelizmente, de métodos de ganhar dinheiro de forma fácil, né? De maneira fácil, especialmente com o advento da internet, das mídias sociais. Então, joguinhos, esquemas, né? Apostas, pirâmides financeiras, algo muito comum aí mais nos últimos anos, né? Mais recentemente. Ou seja, qualquer forma de ganhar dinheiro fácil atrai multidões, atrai milhões de pessoas, e muitos caem nessa armadilha, né? E perdem aquilo que não tinham, né? Aí se cumpre aquele texto, né? Aquele que não tem até o que tem, ele será tirado. Então, muitos têm caído nessas armadilhas, e não é de hoje. Na época de Ellen White, como lemos aqui, né? Fala o desejo, né? De ganhos de repentinos exorbitantes tem atingido o febril calor. E a mente, o pensamento e o trabalho são todos dirigidos no sentido de alcançar tudo que podem dos tesouros da terra no menor espaço de tempo possível. Vale ganhar mais, cada vez em menos tempo. Cada vez em menos tempo. E muitos têm se precipitado, né? Aqui continua. Alguns de nossos jovens prometem precipitar-se na ruína devido a esse febril apego às riquezas. Esse desejo de ganho abre a porta do coração às tentações do inimigo. E as tentações que vêm são de natureza tão sedutora que muitos não podem a ela resistir. Então, muitas vezes, princípios são sacrificados, né, em busca do ganho. Às vezes, pessoas que nasceram com conhecimento da verdade, né, no nosso meio, com o desejo de ganho fácil, têm sacrificado, têm renunciado aos princípios, aquilo que ela aprendeu em prol do acúmulo cada vez maior de ganho. E, queridos irmãos, ainda nesse livro, nós encontramos o melhor antídoto, né, o melhor remédio contra a avareza. No capítulo 34 do mesmo livro, é um capítulo muito importante, eu recomendo aos irmãos que depois façam a leitura do capítulo inteiro, né? Na verdade, o livro todo é muito importante, mas esse capítulo, de forma especial, nós encontramos o seguinte título: é recomendada a liberalidade. Irmãos, de fato, a liberalidade, o auxílio ao próximo, é o melhor meio, o método divino que ele colocou ao nosso alcance para que não cultivemos esse espírito de avareza, esse espírito de ganância. E quando você é liberal, quando você ajuda, você vai tirando, né, com o auxílio de Cristo, claro, vai desarraigando ali do seu coração aquele egoísmo natural do ser humano e vai diminuindo esse desejo intenso pelo lucro, pelo ganho excessivo, para querer mais do que você precisa. Então, a liberalidade é o melhor remédio contra a avareza. O apóstolo Paulo, em seu ministério, né, entre as igrejas, na igreja primitiva, foi incansável em seus esforços para inspirar no coração dos novos conversos o desejo de fazer grandes coisas pela causa de Deus. Então, Paulo, ele era vamos colocar assim, um motivador, né, da liberalidade, né? E ele, quando tinha seu ministério entre as igrejas, ele buscava sempre incentivar os irmãos, os novos conversos, a serem liberais, justamente, claro, para auxiliarem no avanço da obra de Deus, mas também para trabalhar contra esse egoísmo e esse espírito de avareza. Então, muitas vezes, ele exortava os crentes à liberalidade. E falando, né, em Atos, capítulo 20, verso 35, nós encontramos um conselho especial do apóstolo a uma das igrejas, na igreja de Éfeso. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é o princípio divino. É melhor dar do que receber. Nós somos abençoados para abençoar. Né? O princípio divino da mordomia é esse, né? Quando Deus fez o pacto com Abraão, lá no Gênesis, né? Ele diz: olha, se tu uma bênção, né? Se tu uma bênção. Então, Abraão foi abençoado por Deus para que ele fosse o canal de bênção. Nós devemos ser canais, né? Canais de bênçãos. Não devemos reter para a gente. Aqui eu não falo apenas de dinheiro, claro que o tema hoje é a avareza, mas aqui nós podemos incluir as bênçãos espirituais, a bênção do conhecimento da verdade,
muitas vezes nós agimos como retentores, né, dessa bênção para nós mesmos. Nós devemos ser canais, né, onde as bênçãos possam fluir. Nós somos abençoados e precisamos ser instrumentos de bênção na vida de outros. Então, olha só, falando sobre a igreja cristã primitiva, né, a igreja lá do primeiro século, que era uma igreja conhecida pela liberalidade, pela comunhão entre os irmãos, nós lemos o seguinte, no livro Atos dos Apóstolos, né, página 342. A abnegada liberalidade levou a primeira igreja a uma explosão de alegria, pois os crentes sabiam que seus esforços estavam ajudando a levar o evangelho aos que jaziam em trevas. Sua beneficência testificava que não haviam recebido a graça de Deus em vão. Que teria produzido tal liberalidade, senão a santificação do Espírito? Aos olhos de crentes incrédulos, foi um milagre da graça. Então, veja bem que interessante. É uma relação de causa e efeito, né? Qual foi a consequência natural da liberalidade? Algumas, né, que nós identificamos nesse parágrafo que eu li. Algumas consequências naturais da liberalidade exercida pela igreja primitiva. Uma explosão de alegria, nós lemos aqui, essa liberalidade testificava que não haviam recebido a graça de Deus em vão, e essa liberalidade produziu a santificação do Espírito. Então, vejam bem, e certamente essa liberalidade aí matou ali na raiz, né, qualquer espírito de avareza que poderia surgir no coração e na vida ali dos crentes, né? Então, a liberalidade cristã é o melhor remédio, o melhor antídoto com relação à avareza. E caminhando aqui para o final da nossa reflexão, nós entendemos também, quando estudamos o tema, né, da mordomia cristã, à luz da palavra de Deus, da liberalidade cristã, nós entendemos que o motivo, ele vale mais que a importância, né, ou que a quantia, podemos colocar assim. Eu acho interessante trazer também essa reflexão, esse parágrafo, onde nós vemos o seguinte: é o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem e toda língua louva que Deus reputa mais preciosas. Então, vejam bem, para Deus vale mais o motivo do que a ação, né? O que nos motiva a fazer o que fazemos? É um espírito de amor, de liberalidade, ou às vezes é com algum interesse? Porque o avarento, talvez, né, na busca por cada vez mais e mais lucro, ou na busca ali, talvez, de um certo reconhecimento, ele até pode praticar atos, né, de liberalidade, mas motivado por um princípio equivocado, né? Talvez pelo princípio, ele visando um ganho lá na frente, né, por interesse, ele hoje pratica uma atitude de liberalidade, de amor próprio, né? Então, qual é a motivação? O que nos motiva a fazer o que fazemos? Então, Deus, ele tem um registro fiel das motivações que estão por trás de nossas atitudes. Os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequenas dádivas que não fazem vista e podem parecer destituídas de valor aos olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais custosos dons. Então, Deus olha para a motivação, Deus olha para o motivo, né? Por que fazemos o que fazemos? Qual é a intenção de nosso coração? Então, queridos irmãos, aqui estão os segredos para vencermos, né, essa dificuldade, para sermos libertos de fato da avareza, né? Então, caso analisemos a nossa vida e cheguemos à conclusão de que temos sido escravos, né, desse mal tão grande, devemos entender qual é o plano divino com relação aos nossos recursos, ou aquilo que ele coloca em nossas mãos, porque tudo vem de Deus, né? Nós somos apenas mordomos, né, administradores, cuidadores do tesouro que Deus coloca em nossas mãos. Então, o correto exercício da liberalidade, né, a cooperação com a obra de Deus, o auxílio para aqueles que estão em necessidade, esses são os remédios para tirar de nosso coração esse egoísmo e esse desejo incessante para querermos cada vez mais. E aí, de fato, nós perceberemos que estaremos tratando o dinheiro como ele deve ser tratado, como um meio
e não como uma finalidade, né, como um fim em si mesmo, como um meio para chegarmos em propósitos mais elevados e não sejamos aí escravos, né, nas mãos do inimigo, né, com relação a esse tema da avareza. É uma forma pela qual o inimigo tem atraído muitas pessoas, né, e tem carregado muitas pessoas para a destruição. Muitas famílias têm sido destruídas pela falta de sabedoria em lidar com esse tema. Temos que Deus nos abençoe e possamos, né, orar ao Senhor para que Ele nos conceda um coração, um espírito liberal, livre, né, dessa armadilha, que possamos de fato tratar o dinheiro, né, colocá-lo na correta proporção que ele deve ocupar em nossa vida, né? É uma bênção, o dinheiro é uma bênção que Deus coloca em nossas mãos, para que sejamos, como eu falei, canais de bênção, né? Para que abençoemos a nossa família, com aquilo que ela precisa, mas também a causa de Deus e aqueles que mais precisam, e assim seremos libertos pela graça de Deus desse mal tão grande. Que Deus nos abençoe para isto, hoje e sempre.